pélvico, extra baixa tensão, certo? Só recapitulando, a gente relembrou que baixa tensão são circuitos maior que 50 volts em corrente alternada, menor que 1000 volts em corrente alternada, ou maior que 120 volts e menor que 1500 em corrente contínua, certo? E a gente parou falando sobre a proteção supletiva do circuito self e pélvico. A gente viu que o circuito self é um circuito no qual ele não tem aterramento, certo? No circuito depois que passa pelo transformador, tem a separação elétrica, mas não tem esse aterramento. E o circuito pélvico possibilita esse aterramento e garante o mesmo grau de proteção. A gente, dentro da separação supletiva, a gente já fez algumas citações e ela disse dentro dessa separação supletiva o que é que seria a separação de proteção entre o circuito self e pélvico e qualquer outro circuito que não seja self e pélvico, incluindo os circuitos primários do self e pélvico. Ou seja, tem que haver essa separação entre o self e pélvico e também haver a separação entre eles e outros circuitos que não façam parte deste nível de tensão, vamos dizer assim. Separação entre esses circuitos, um tem aterramento, outro não, e separação entre esses circuitos e outros circuitos que tenham outro nível de tensão. Isso seria uma proteção supletiva, certo? Dentro da proteção supletiva também a gente teria isolação dupla ou reforçada, mencionada para a tensão mais elevada presente, ou seja, por exemplo, dentro do circuito self ou pélvico, se eu tiver diversos condutores ou diversos circuitos e um deles a tensão mais elevada seria 45 volts, 50 volts, por exemplo. Então, temos de mencionar essa isolação dupla ou reforçada para essa máxima tensão, ou seja, a maior tensão, certo? A gente teria também a isolação básica ou a blindagem da proteção, também mencionada para a tensão mais elevada. Existem diversos meios também de você fazer isso, e mais uma vez você vai fazer baseado na tensão mais elevada, certo? Dentro da proteção supletiva também a gente teria essa isolação básica entre os dois circuitos, certo? E outros sistemas. Especificamente no caso do self, ou seja, o que não tem aterramento, a isolação básica entre o sistema self e a terra, ou seja, tem que haver essa isolação básica, já que ele não tem esse aterramento, mas a carcaça do equipamento pode ter este aterramento, certo? Então tem que haver essa isolação básica também. Essa parte aqui é uma parte bem interessante que normalmente a gente não vê muito aplicada, né? Porque diz o seguinte, que os plugs das tomadas de corrente de circuito self e pélvico devem satisfazer as seguintes prescrições, ou seja, existem algumas prescrições que esses circuitos de tomada devem satisfazer, entre elas tem o seguinte: não deve ser possível inserir um plug self ou pélvico em tomadas de outras tensões, ou seja, se eu tenho um circuito que tem uma tomada em que elas são até 50 volts em corrente alternada, este tipo de tomada os plugs delas não devem ser possível inserir, ou seja, encaixar em outras tomadas que tenham um nível de tensão mais elevado, ou seja, em outros circuitos com outras tensões, ou seja, tensões mais elevadas, certo? As tomadas self ou pélvico também devem pedir a introdução de plugs referentes a outras tomadas. A recíproca também vale, ou seja, um plug da tomada que é até 50 volts em corrente alternada não deve ser possível encaixar em outra tomada com tensão maior. Ao contrário também vale. As tomadas de até 50 volts em corrente alternada não devem possibilitar que outras tomadas de outras tensões sejam encaixadas nela, referentes a outras tensões, certo? Então, na extra baixa tensão também, os plugs e as tomadas de corrente de circuito devem satisfazer, dentre essas condições, eles devem satisfazer também o seguinte: as tomadas do sistema self não devem possuir contato para o condutor de proteção. Certo, com certeza, por quê? Essa aqui é mais óbvia, porque o circuito self, ele já vem dizendo que é isolado eletricamente, só que a parte do secundário lá, transformador, ele não tem aterramento, a carcaça pode ter. Então as tomadas dela, do circuito self especificamente, não devem possuir o contato para o circuito de proteção, certo? Dentro disso aí, esses circuitos, a NBR 5410, ela trata as condições a serem observadas no seccionamento automático da alimentação, incluindo o tempo máximo admissível para tudo mais. Só que isso aqui não faz parte mais do self, certo? Isso aqui
é só uma recapitulação do que a gente viu, porque eles também estão dentro da medida de controle. O circuito CELV e PELV é um caso específico de medida de proteção, porque ele limita essa tensão, certo? É um valor máximo, como eu falei, 50 volts, considerando condições normais, corrente alternada, não seria considerado risco para a sua saúde, certo? Este valor pode cair um pouco, a depender da como você está, certo? Como você está calçado, como está as suas condições, se você está no ambiente úmido ou não, porque a gente viu que isso tudo tem influência a respeito da resistência do corpo. Essa resistência varia de pessoa para pessoa, varia conforme ela está calçada, certo? Conforme está a umidade da pele, conforme ela está, por onde vai passar o choque elétrico e tudo mais. Então tudo isso tem uma resistência que ela vai variando. A NBR 5410 ela não traz valores específicos dessas resistências. Ela trata resistência baixa, alta e extremamente alta, uma coisa assim. Tem tabelas específicas lá tratando sobre esse tipo de resistência. Só que dentro das medidas de controle de risco, a gente já viu, vou só dar uma recapitulada aqui, que seria o seccionamento automático da alimentação, que ela é dada pela NBR 5410, certo? Que ela trata as condições a ser observadas, certo? Para esse seccionamento automático da alimentação, e também ela traz o tempo máximo de atuação de determinados dispositivos. Por que eu vou fazer esse enganche aqui novamente? Porque a gente ficou faltando ver dentro dessa parte de seccionamento automático, parte da norma, que fala sobre essas medidas de proteção, sobre esse seccionamento automático, o tempo máximo, e também só para enfatizar para vocês que a norma, ela traz isso bem detalhado, ou seja, é um estudo bem mais amplo, bem mais complexo. A gente vai ver aqui que ela traz uma tabela, essa tabela já faz referência a outra tabela, essa outra tabela já faz referência a outras constantes que vão sendo dadas ao longo da norma. Então, para se definir qual dispositivo irá utilizar para seccionamento automático, necessita de todo um estudo detalhado, de acordo com a NBR 5410. Esses estudos e definições de qual dispositivo utilizar, eles variam em função do esquema de aterramento, certo? Ele varia em esquema de função de aterramento TT, TN e T. Vou só dar uma recapitulada assim, aqui também nesses esquemas de aterramento, para que a gente possa, digamos, tratar com mais facilidade sobre os assuntos, só para dar uma refrescada na memória de todos aí, certo? Ela trata com contatos diretos, básicos, contatos indiretos, ou seja, supletiva de pessoas e animais. A gente já discutiu hoje novamente sobre isso. Proteção de sistemas com altas temperaturas e arcos elétricos, justamente, tem dispositivos justamente para fuga de corrente. A gente já viu os dispositivos para fuga de corrente, fuga de tensão, para no caso de sobretensão, certo? No caso de sobreaquecimento. Quando a corrente ultrapassar os valores estabelecidos para o circuito, ou seja, a gente dimensiona qual seria a corrente máxima que você quer que aquele circuito suporte, e aí os dispositivos vão proteger. Proteção contra correntes em curto-circuito, contra sobretensões, certo? A gente já discutiu isso tudo. Só que a gente vai relembrar só isso tudo aqui para quando chegar na questão da tabela, a gente entender que a norma ela faz toda, digamos, essas referências dentro dela mesma, né? Se refere a outras tabelas, se refere a outras, que se refere a outras constantes, e assim sucessivamente. Essa proteção contra contatos diretos e indiretos, ela é dada pela AIRC 61140, foi justamente por causa, para se, digamos, se adequar mais a essa norma, que a 5410 trocou a nomenclatura, certo? De contatos diretos por proteção básica e contatos indiretos por proteção supletiva. A gente já viu hoje a questão de contatos diretos e indiretos, certo? Mais uma vez, eu sempre gosto de enfatizar aqui a questão do chuveiro, a questão da carcaça do motor. Muitas vezes, muitas pessoas não dão muito preocupação com isso. O choquezinho básico não tem risco, às vezes está tendo uma descarga elétrica ali no próprio chuveiro, mas é pequeno. Já conheci diversas pessoas que já me contou esses casos na casa delas e tudo mais, mas a galera não se preocupa muito porque acha que o risco é mínimo, certo? Então eu gosto sempre de ficar enfatizando aqui. Aí a gente comentou também das proteção básica, seria a isolação das partes vivas, barreiras ou invólucros,
A utilização de obstáculos, colocação fora do alcance, certo? As massas devem ser ligadas a condutores de proteção, com certeza, a gente discutiu isso. Mais uma vez, o que seriam massas? Massa seria todas as carcaças de equipamento, todas as partes que podem ser energizadas, certo? Acidentalmente por condutores. Então, essas massas devem ser ligadas ao condutor de proteção. Compõe-se uma rede de aterramento, ou seja, faz-se uma rede de aterramento para fazer a equipotencialização. A gente já discutiu o que seria a equipotencialização. Seria colocar todos os condutores, todas as massas que podem se tornar condutores no mesmo potencial. No caso, para se fazer a proteção, a gente coloca no potencial da Terra, certo? Então, a gente também tem utilizado os dispositivos de proteção. A gente já viu os diversos dispositivos de proteção para que possa fazer esse seccionamento. A gente viu a questão do fusível, a questão do disjuntor e tudo mais, certo? Então, na NBR 5410, na tabela 25, ela define os tempos de seccionamento máximo, certo? Para a situação 1, situação 2. Então, o que é que seria a situação 1, situação 2? Talvez, como eu já falei no curso, quando a gente, no final, quando a gente for fazer alguns estudos de caso, a gente entre em mais detalhes sobre isso aqui, certo? Mas a tabela 25 da NBR 5410, ela traz os tempos de seccionamento em função de situações. Essas situações elas já são dadas em outras partes da norma, entendeu? Então, aqui é uma tabela só, influências externas e proteção. A NBR 5410, ela traz essa tabela, e essa tabela ela faz a referência ao anexo C. As situações 1 e 2 são definidas no anexo C. Então, quem for fazer o estudo detalhado disso aí, vai ter que, nessa tabela, como por exemplo, na situação 1, você tem uma alimentação de 220 volts, ele tem que fazer o seccionamento automático em 400 milissegundos, ou seja, 0,4 segundos. Na situação 2, em 200 milissegundos, certo? Aí, se eu quiser saber quais são as situações 1 e 2, para se definir o que utilizar, o anexo C da 5410 estabelece. Para outros casos também, o livro a oitava edição do Mamed Filho, Instalações Elétricas Industriais, também traz essas definições, certo? Quem tiver mais interesse. E aí, quando chega no anexo C, a norma ela já faz referência a outras tabelas. A gente está na tabela 25, foi para o anexo C, que já fica lá, quase no final da norma. Quando chega na norma, ela diz influências externas determinadas. Por exemplo, aí ela relaciona os riscos, certo? Não bate proteção contra choques elétricos, influências externas. Ela traz nomenclaturas como BA, BB, BC. O que seria isso? Competência das pessoas. Aí ela se remete lá para a tabela 18. Aí a pessoa vai ter que ir lá também, dar uma olhada na tabela 18, ver o que são essas competências, o que são esse risco, certo? Resistência elétrica do corpo humano, tabela 19. Lá, eu já tinha comentado, ela não traz valores específicos da resistência elétrica do corpo humano, mas ela diz baixa, média, alta, elevada, certo? E assim sucessivamente. Contato de pessoas com potencial de terra, tabela 20, ou seja, ela fica fazendo outras referências para que você chegue lá, volte, e assim você vai montando toda a sua estrutura para que você possa se definir qual sistema você vai utilizar, certo? Aí aqui, por exemplo, ele define-se em função das influências externas BB. Então, para que você saiba o que é essa influência externa BB, você vai ter que ir na tabela 19, ABC na tabela 20, além da situação 22, tem a situação 3 também, certo? Que está na tabela C1. Então, ou seja, isso aqui só foi só para enfatizar que para se definir o dispositivo de seccionamento automático, necessita-se de um estudo bem mais detalhado, certo? Para você possa cumprir as normas e garantir a proteção. Então, muitas pessoas às vezes acabam utilizando esses dispositivos de seccionamento sem fazer um estudo detalhado e não faz o dimensionamento correto, e às vezes ele não funciona como deveria acontecer. Está lá o dispositivo, mas não funciona de forma eficiente, de forma adequada, não faz a proteção como deveria ter sido feito, justamente porque faltou todo esse estudo, toda essa análise antes, certo? Aí, para que a gente possa dar continuidade, vamos só dar uma revisada aqui rápida na questão dos esquemas de aterramento. Vou só revisar isso aqui mais uma vez, porque eu sei que é um pouco complexo de se pegar esses esquemas de aterramento na primeira vez que se vê.
como mais uma vez eu falo, não é necessário você aprender, mas o objetivo não é que você aprenda como é que funciona todo o esquema de aterramento, é só para você, quando enxergar algum desses, você tem uma noção mais ou menos do que está, do qual o aterramento daquela instalação, certo? Então, voltando aqui para o esquema de aterramento, a gente viu o esquema de aterramento TMS, só relembrando, aqui a gente tem o símbolo do terra, certo? Do terra, e aqui a gente tem o símbolo do neutro, certo? Então, no TNS a gente teria o condutor de proteção e o condutor neutro, certo? Eles são separados, eles são distintos, certo? Ou seja, as massas são limitadas por esses condutores, só que eles são distintos, certo? No esquema TNC, a gente teria aqui o condutor neutro e o condutor de proteção tem uma única função, certo? Ou seja, neutro e proteção estão ambos fazendo o mesmo papel aterrado e o mesmo utilizado para diferença de potencial e utilizado para proteger também o equipamento. Tem um esquema TNCS, que em determinada parte ele é TNC, determinada parte ele é TNS, certo? Ou seja, até metade dele ele seria, até um determinado momento ele seria TNC, depois ele seria TNS, sempre nessa ordem, nunca no inverso, certo? A gente viu também os esquemas TT, certo? Que ele possui um ponto de alimentação diretamente aterrado, certo? Ou seja, o TT a gente viu, depois vocês não revisaram, o que é que significa a primeira letra, o que é que significa a segunda letra. Então, a primeira letra significa justamente o ponto de alimentação, certo? A referência do ponto de alimentação, se ele está aterrado ou não. TT a gente teria o ponto de alimentação diretamente aterrado, ou seja, o neutro, certo? Só que as massas, elas estão aterradas por eletrodos eletricamente distintos, a depender do tipo. Nesse caso aqui a gente tem eletrodos eletricamente distintos, porque o eletrodo de aterramento do TT é um, o eletrodo de aterramento das massas são outros. Só que essas massas também podem ter eletrodos distintos, certo? Como nesse caso aqui. Controle de proteção, um aterramento, uma massa ou um conjunto de massa, um conjunto de equipamentos pode ter um aterramento, e o conjunto de massa, o conjunto de equipamento pode ter outro aterramento. Que, por exemplo, a gente teria em algumas aplicações específicas, certo? Determinados estabelecimentos, determinados equipamentos que você quer separar eles com aterramentos específicos. Aqui a gente viu também o esquema de IT, certo? No qual o esquema de IT a gente viu algumas variações dele, certo? Que seria todas as partes vivas são isoladas da Terra, ou seja, a gente teria o neutro não aterrado, ou a gente viu 3 variações dele. Uma delas seria justamente essa, o neutro sem aterramento na alimentação, a gente teria apenas as fases, certo? E aí as massas ou equipamentos estariam aterrados, com toda proteção. A gente viu também que ele pode ser aterrado, é mais utilizado com impedância, certo? Então a gente poderia ter o neutro aterrado através de uma impedância, isso aqui poderia ser aplicado em determinados circuitos, estabelecimentos, como por exemplo hospitalar, certo? Porque na situação 1, por exemplo, do que a norma citou na tabela que a gente viu, poderia ser uma falta pequena, ou seja, você dimensionaria essa resistência para que determinada falta com determinada corrente de falta só não acontecesse o seccionamento automático. Já se vinha essa situação 2 ou repetida, e aí aconteceria o seccionamento automático, certo? Então a gente teria, para o sistema IT, a gente tem aterramento através de impedância. Esse aterramento também ele tem variações, certo? Seria no caso, esse primeiro caso aqui seria a impedância e um aterramento separado para as massas do circuito. No segundo caso a gente teria também através de impedância, só que as massas do circuito com aterramento separado, certo? Por exemplo, suponho que eu tenho equipamentos médicos. O meu circuito está aterrado através de impedância e determinados equipamentos, cada um com o seu aterramento, certo? No terceiro método, a gente teria a questão deles estarem os mesmos equipamentos utilizando a mesma eletrodo de aterramento, ou seja, o sistema aterrado por impedância e os equipamentos aterrados por
o mesmo eletrodo, a mesma malha de aterramento. Todos os equipamentos equipotencializados, certo? Ou seja, com a mesma referência. E no último caso, a gente teria o circuito aterrado através de impedância, os equipamentos aterrados através da sua malha de terra, através do único aterramento, e todos eles interligados ou equipotencializados com o condutor que está aterrado no neutro. Isso após a impedância, ou seja, porque se eu colocar antes da impedância, então nesse sistema aqui não estaria todos equipotencializados, porque após a impedância, também o potencial que é zero, porque para proteção a gente utiliza o potencial da terra, 0, 0, então todos estariam potencializados com o potencial do terra, certo? Então, a proteção do esquema de TN é dada pelos itens 5.1.2.2.4, a linha D da 5410, certo? Só para comentar aqui, certo? As características do dispositivo de proteção, a impedância do circuito deve ser tais que, ocorrendo em qualquer ponto uma falta de impedância desprezível entre um condutor de fase e um condutor de proteção, o seccionamento automático se efetue por um tempo máximo igual ao especificado na tabela 25. Então, no próximo bloco a gente só faz um comentário sobre o que esse aqui está querendo dizer e damos continuidade, certo? No próximo bloco a gente continua.